Pessoal, bom dia. Então, agora valendo, oficialmente, tá? E hoje eu estou aqui também de mestre de cerimônias, tá, gente? Tudo em nome da economia, né? Economia com qualidade, sem prejuízo, né? Nós estamos, todos sabem, né, numa briga bem forte para controlar as finanças, né? E está indo bem. E a nossa pasta Prerrogativas também está empenhada nesse esforço. Por isso que essa primeira ideia, ou essa ideia das jornadas das prerrogativas, essa é a primeira. Né? Amanhã nós vamos debater lá no CR já e combinar a data da segunda, que é sobre a resolução 219, e aí a gente vai pontuando, podemos fazer mais algumas, enfim, os assuntos mais relevantes que nos preocuparem, a gente pode ir trabalhando no decorrer do ano que vem. Tá? Então, por isso nós estamos aqui na nossa casa, aproveitando o nosso espaço, o formato já está preparado para amanhã, tivemos que vir cedo hoje para terminar, que a nossa reunião da diretoria ontem, como começou às 14, terminou às 22h30, né? Muito proveitosa, fiel ao princípio do presidente, que quer dar uma qualidade, horários humanizados, quer dar uma pauta curta para os diretores, mas está indo. A gente tem esperança que até a última reunião as coisas se organizem. Né? Pequenos avisos aqui antes de começar, e aí o presidente, vou passar a palavra para o presidente Guilherme Feliciano, para fazer a abertura oficial. Vou passar aqui essa lista, é a lista de presença. Vou pedir para vocês anotarem bem correto o nome, bem letra evidentemente legível, o nome completo, porque com base nessa lista de presença, nós vamos emitir o certificado de 6 horas pela participação de cada um. Aí a gente já entrega, no próximo CR, a gente faz a entrega, então, do certificado ao presidente, o presidente depois distribui aos diretores que os estão acompanhando. Tá? O almoço hoje fica livre, embora por conta de cada um. Né? A Rose, a nossa diretora de eventos, está providenciando uma reserva lá no Windsor, né? que é uma boa possibilidade. Temos os restaurantes aqui mais próximos, e se quisermos também podemos atravessar esta avenida aqui do lado e ir nesse edifício, o Corporate, né? que tem aqui alguns restaurantes bons e baratos também. Tá? Podemos dar um passeiozinho até ali, mas tem aqui o Dali, como sempre, né? Bom dia, vamos chegando. Pode ser por aqui. Né? Então, nós estamos filmando, tá, gente? Então, na hora das perguntas, por favor, vamos usar o microfone, a gente vai circular o microfone, para que depois se ouça bem a pergunta. Né? Conheço aqui o Amarildo de longa data, ele gosta muito do diálogo. Tá? Eu acho que o ideal, de repente, ele faz a apresentação e depois nós vamos perguntar, vamos interagir. Esse assunto vai dominar muito nossas preocupações até julho do ano que vem, quando termina o prazo da migração. Tá? Então, nós temos que estar preparados. Né? A Mata 4 já está num trabalho avançado nesse sentido. A Angélica já me traz aqui a notícia que o pessoal lá está perguntando. A Mata 10 já quer também fazer eventos. Então, a nossa ideia é dar esse pontapé inicial, nós começarmos, vamos então gravar e filmar, e vamos colocar depois também no nosso canal do YouTube, o canal da Anamata no YouTube, tá? Para que possa ser reproduzido livremente, para que a gente possa realmente aproveitar isso. Tá? Bom, então, sem mais delongas, eu fico muito feliz com a presença de todos. Né? Tenho certeza que será muito proveitoso. O Carlos Alberto já embarcou no horário, daqui a 10h45 ele já vai estar aqui com a gente. À tarde é o Edmilson, e o Carlos Alberto vai ficar à tarde com a gente, e o Amarildo também vai ficar à tarde. Portanto, à tarde vai ser também um painel riquíssimo, porque nós vamos perceber aí, ver como é que faz essa migração, a transição, todas as dúvidas, a parte mais prática, na verdade, vai estar na parte da tarde, não é isso, Amarildo? Tá? Então, vou passar a palavra ao presidente para a abertura, depois eu faço a apresentação do Amarildo, e nós, sem mais delongas, a gente começa. Com a palavra, o presidente da Anamatra, Guilherme Guimarães Feliciano. Vai.
Obrigado, Colucci. Meus caros presidentes de Amatra, representantes de Amatra que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Essa iniciativa nova da Diretoria de Prerrogativas, vocês já sabem, o Colucci já antecipou, que este encontro apenas inaugura essa iniciativa. E a ideia fundamental é basicamente trazer a vocês, levar as Amatras e, a partir disso, criar uma corrente de difusão dessas informações, debates sobre temas que sejam ingentes e sejam do interesse imediato de todos vocês. Tanto é que o primeiro tema escolhido foi exatamente a FUNPRESP-JUDE. Como o Colucci também disse, para quem não está obrigatoriamente no sistema, a possibilidade de migração termina agora em junho de 2018. Portanto, é de fato um assunto premente. Há muitos colegas imaginando eventuais ganhos em uma possível migração. Na Justiça Federal, isso já se discute muito intensamente. Quem conhece, por exemplo, o presidente da AJUFESP sabe bem disso. Ele próprio também iniciou alguns estudos nesse sentido na Magistratura Federal. O nosso querido Amarildo, que sempre atende prontamente aos nossos convites e que é um profundo conhecedor da FUNPRESP-JUDE, tanto é que é um dos seus gestores, ele próprio tem pensado na possibilidade, me desculpe esta inconfidência, na possibilidade de migrar. Então, isto é fundamental para todos nós, e neste nosso primeiro encontro vamos exatamente tentar compreender juridicamente, tecnicamente e também pragmaticamente o que é a FUNPRESP-JUDE e que ganhos poderá haver para quem queira migrar, bem como qual é a realidade daqueles que, enfim, a partir de 2014, estão obrigatoriamente neste regime. Nós teremos, e aí Colucci também disse, vamos agendar isto amanhã no Conselho de Representantes, mas nós teremos já uma segunda jornada de prerrogativas sobre um tema que também foi solicitado pelos presidentes de Amatra, inicialmente pelo Christian Stadulho, depois outros se somaram a este pedido, que é a questão da Resolução 219. Né? Como calculá-la, como compreendê-la, estratégias para implementá-la, enfim, isto será objeto da segunda jornada de prerrogativas. Amanhã vamos resolver a data disto, obviamente será em 2018. E depois, meus caros, apresentem temas. A ideia é não ficar apenas nestas duas, pelo contrário, alargar este horizonte para discutir outros temas que digam com direitos e prerrogativas e sejam do interesse imediato das Amatras, dos nossos associados. Apontem esses temas, o Colucci vai estudá-los, vai apresentar à diretoria e nós vamos realizando esses painéis. Na verdade, são workshops, e a ideia é exatamente que, a partir disto, por isto, a essencial presença das Amatras, vocês levem isso às regiões. Né? O Amarildo vai dizer também, a FUNPRESP-JUDE possui representações em praticamente todos os estados, né? Em todos os estados. Então, vocês podem reproduzir este evento nas suas regiões. E eu, pessoalmente, acho importante. E aí me permitam este breve esforço histórico deste debate. A Anamatra, historicamente, o meu querido Amarildo sabe disto, entende que isto tudo que nós vamos debater aqui é inconstitucional. Por isso, nós temos duas ADIs no Supremo discutindo estas questões. Uma em face da emenda 20 e uma em face da emenda 41. Para a nossa sorte, nós que sempre somos muito bem aquinhoados pelos senhores do destino, essas ADIs estão com o ministro Gilmar Mendes. Ambas. De modo que nós temos nos curvado à realidade e trazido o conhecimento em torno deste novo momento que, enfim, o serviço público e aí também a magistratura acaba enfrentando por conta desta previdência complementar de natureza pública. Nós temos, apenas para dizer isto, e eu preciso dizer, senão os aposentados me matam.
uma ADI, como eu disse, em face da emenda 20, uma ADI em face da emenda 41, estas duas com o ministro Gilmar Mendes, e temos uma terceira ADI em face da própria lei da FUNPRESP-JUDE, porque compreendemos que o que se construiu legislativamente não é exatamente um fundo ou uma instituição de caráter público, como determinava a emenda 41, além de outras questões que, enfim, não é o caso de detalharmos agora. Esta terceira ADI está com o ministro Marco Aurélio. Nas 3 há pedidos de medidas cautelares, essas medidas cautelares jamais foram apreciadas, e aí, como eu disse, temos de lidar com a realidade. Não é? A iniciativa existiu, levamos essa discussão à Corte Constitucional Brasileira, a Corte Constitucional Brasileira não nos deu resposta, de modo que precisamos levar a vocês e aos associados o que é essa nova realidade, para que a compreendam, para que possam lidar da melhor forma possível com ela e para que possam levar adiante essa informação, porque, a despeito das nossas convicções, é a realidade que nós temos. Estudando um pouco mais a FUNPRESP, não do ponto de vista técnico-jurídico, mas do ponto de vista do que ela é, dos seus aspectos de gestão e, enfim, das possibilidades que ela traz, vocês verão que talvez não seja um bicho de 7 cabeças. Há aspectos interessantes, tanto é que, volto a dizer, alguns colegas, inclusive líderes associativos, etc., pensam em migrar. E não há nenhum pecado nisto. Então, apenas para pontuar, temos esta posição histórica, levamos isso ao STF, temos insistentemente pedido o julgamento dessas ações. Recentemente estivemos com a ministra Carmen Lúcia e, mais uma vez, lembramos da necessidade de que estes aspectos sejam aclarados, até para que possa haver uma possível nova reforma da Previdência, que é a PEC 287, afinal, todas essas coisas estão amarradas. Mas ela diz muito claramente que este ano, evidentemente, não há perspectiva de que isso seja julgado, não há mais como pautar, e talvez para o primeiro semestre do ano que vem também não, o que significa, em breves palavras, que não será, provavelmente, na gestão dela. Então, tendo isto em mente, e os senhores receberam, ainda na gestão Paulo Schmitt, o segundo volume daqueles cadernos da Anamatra, ali os senhores recebem toda a informação sobre todos os regimes de previdência, os vários regimes de previdência aos quais os juízes estão submetidos, e a informação sobre as ADIs. Inclusive, a abertura traz esta visão política da Anamatra a respeito do tema. Tudo isso está lá. Agora nós vamos aprofundar em um aspecto do que lá é tratado, que é exatamente a questão da Previdência Complementar Pública, da FUNPRESP-JUDE, especialmente na perspectiva dos magistrados. Falando um pouco do doutor Amarildo, ele tem já uma longa folha aí de serviços prestados ao Poder Judiciário brasileiro, já assessorou em diversas gestões a presidência do Supremo Tribunal Federal. Doutor Amarildo, por favor, receba as nossas palmas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sim. Eu acho que o doutor Guilherme já fez aí um apanhado dessa minha trajetória em relação à Previdência Complementar. Eu vou até falar um pouquinho disso na minha apresentação, porque eu acho que a ideia do evento foi muito bem concebida, assim, da gente falar um pouquinho sobre funcionamento, governança, estrutura da fundação. Depois acho que vai se discutir um pouco mais aprofundadamente a lei. Eu vou tratar de alguns aspectos que estão na Lei 12.618, e à tarde o Edmilson, que é o diretor de Seguridade da Fundação, vem aqui para falar do plano nosso, né, de benefícios, e vai falar também, principalmente, que eu acho que é aquela questão mais angustiante que nós temos agora, que é a questão da migração. O nosso prazo aí está se exaurindo. Eu também estou nesse dilema, né, do que fazer. Pedi o cálculo do meu benefício especial, estou aguardando o resultado para possivelmente migrar. A gente tem conhecimento de muitas pessoas que estão migrando. Agora mesmo, semana passada, 2 colegas lá do Supremo Tribunal Federal fizeram a migração. Nós tivemos reunião do Conselho Deliberativo da Fundação há uns 15 dias, e o diretor de Seguridade comentou comigo que o chefe do Ministério Público do DF migrou, ele abdicou. O nosso diretor de investimentos, ele é recrutado por um processo seletivo nacional, e ele veio do Tesouro Nacional.
estava ele mais um coordenador de investimentos que também do Tesouro. Os dois migraram, só que como eles são executivos, migraram para a Funpresp-ESE. E eles eram antigos, servidores que ingressaram em 96 e migraram também. Então, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento de muita incerteza e eu acho que o doutor Guilherme colocou isso com muita precisão. A gente tem que ser um pouco pragmático também. Embora haja dúvidas, nós também temos muitas dúvidas, até no dia a dia, para a gente implementar algumas coisas na Fundação, a gente tem dúvida. A legislação ela é um pouco ruim, assim, foi um pouco mal concebida. Eu diria, não tão mal como está sendo conduzida essa emenda a 287, né, a PEC 287, que está sendo enfiada goela abaixo e sem nenhuma discussão, e eu acho que... eu até comentei com o doutor Guilherme agora recentemente, assim, e é uma coisa para se louvar, a combatividade de vocês, né? Vocês estão à frente de muitas lutas aí, brigaram fortemente, embora não tenham conseguido êxito, contra a reforma trabalhista, e estão fazendo um trabalho interessante também em relação à reforma da Previdência. Eu acho que é isso, a gente tem que discutir, não pode aceitar tudo, porque eu estava até conversando com um colega antes da gente começar aqui, assim, as várias coisas que se falam, a gente tem muita propaganda, contra-propaganda, informação falsa, informação verdadeira, algumas coisas que a gente... Aí você fica naquele turbilhão sem saber o que é o certo, né, das coisas, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que o doutor Guilherme colocou com precisão. Eu acho que a gente tem que agora olhar com pragmatismo essas questões, porque, independentemente da nossa vontade, elas estão aí. Até o senhor colocou que eu sou um entusiasta, assim, eu gosto de trabalhar no sistema, ainda estou em dúvida, não tenho essa certeza toda se eu vou migrar, porque é uma coisa complicada, né? Você abrir mão de paridade... você fala assim, é uma coisa que a gente colocou num pedestal como se fosse a 8ª maravilha do mundo. E se você for parar para pensar, você abstraindo a sua situação pessoal, mas olhando, você abrir mão de paridade com quem não tem reajuste, isso é vantagem? Porque eu pego a mesma situação de servidor. Eu sou servidor, eu estou no judiciário desde 92. Nós tivemos o primeiro plano de carreira em 1996, a Lei 9.421. Ela foi dividida em 4 parcelas. O segundo plano, a 10.475, veio em 2002, 6 anos depois. Então, nós passamos 6 anos sem ter aumento. A gente estava repondo ali ao longo dos anos, passamos uns anos sem ter aumento, aí veio a 10.475, que também, de forma parcelada, concedeu reajuste para a gente com relação às perdas passadas, mas também jogando para frente esse reajuste. O menor período que a gente teve de reajuste foi a lei seguinte, a 11.416, que é de 2006. Ou seja, passamos 4 anos sem reajuste e tivemos um reajuste. E, assim, eu não sei se a gente pode considerar reajuste aquela a 12.774 de 2013, que foi aquele 5% escalonado, os 15%, né, escalonados em 3 parcelas de 5 cumulativas. Se a gente não considerar aqui o reajuste, o outro plano de carreira que tivemos, servidores do Judiciário, foi a Lei 13.317, em 2016, ou seja, 10 anos. Então, assim, aí você olha a realidade da Previdência Complementar. Se eu migro, o que me acontece? Teto do INSS. A lei diz reajuste todo ano pelo IPCA. A lei que está criando o benefício especial, que criou o benefício especial, né, e permite essa migração, ela diz que ele é corrigido monetariamente todo janeiro. Então, você tem database nela também. E se você migra para a Funpresp, a parcela que você está acumulando, lá os recursos que estão sendo acumulados lá estão sendo investidos. Então, ele vai ter a capitalização ao longo do período de acumulação. Quando isso se converter em benefício, você vai ter database em janeiro também. Então, assim, a gente passa a abrir mão de uma regra que tem paridade, mas sem garantia de aumento, para uma regra que você vai ter reajuste todo ano. Isso é importante a gente ver, mal comparando, mas tem um pouco a ver com aquela história quando veio a emenda 41, que acabou com as aposentadorias integrais, e aí quem se aposentava por invalidez não tinha mais a paridade. Se você saía com a remuneração, sua média salarial não tinha mais integralidade nem paridade, era média salarial. E aí os nossos parlamentares viram que fizeram uma maldade com servidores e assim com todo mundo, com membros, com todo mundo. Quem caísse em aposentadoria compulsória por invalidez era a média salarial e sem paridade, ou seja, ia pelo reajuste do INSS. Aí fizeram uma PEC, condoído com a nossa situação, e não nos deram alternativa. Quando a PEC foi aprovada, ela dizia o seguinte: você tem 90 dias para converter os benefícios de quem está aposentado por média salarial, trazer para a paridade. Não era nem dando a possibilidade, dizendo quem quiser, migra, vai lá, faz uma alteração de fundamento legal de aposentadoria e migra. Não, ela veio dizendo, mandando, 90 dias converte todo mundo. Qual foi a situação que nos deparamos? Algumas pessoas tiveram perda salarial. Quem estava na média salarial, ele saiu ganhando menos, mas em função de nós não termos reajustes
periódicos assegurados, o que aconteceu? Quem estava recebendo pela média salarial estava ganhando mais. A gente teve que assegurar parcela individual para poder evitar redução salarial. Porque ela não deu alternativa, não mandou assim, você criou mais uma possibilidade, quem for interessado vai lá, preenche o requerimento e pede para migrar. Não, ela mandou os órgãos fazerem e pronto. E aí, nisso, a gente pegou essa situação. Então, isso já mostra para a gente que, às vezes, a gente fica se apegando com a questão da paridade, e isso é uma questão difícil. Assim. Eu reconheço, eu estou falando tudo isso, mas eu também não tenho essa convicção de dizer assim, eu vou pegar meu cálculo benefício especial, olhar e vou migrar no outro dia. Não sei, eu vou olhar. São muitas variáveis que a gente tem que considerar aí, e aí isso vai ser tratado, talvez, na parte da tarde, com mais profundidade, mais propriedade até pelo Edmilson, mas, assim, vocês vão ver que são muitas variáveis que têm que ser levadas em consideração. E para a magistratura ainda tem uma outra questão. Por trabalhar no Supremo Tribunal Federal, eu participei dessas negociações dos planos de carreira nossos, quase todos. E quase sempre a gente estava também trabalhando para reajuste da magistratura, nesse último inclusive. E a dificuldade que a gente teve foi exatamente essa. Nós, servidores, já temos uma dificuldade porque não temos database, e para a magistratura tem um outro agravante, que é a situação de ser remunerado por subsídio, que é um escalonamento baseado no subsídio do ministro Supremo, que é teto, e que afeta todas as esferas de poder, em todos os níveis. Então, é Estado, União, DF e municípios. A pressão no Congresso Nacional, feita por governadores e prefeitos, é imensa contra reajuste do teto. Então, além dessa questão, quer dizer, da perda remuneratória que vocês têm, que a gente tem também, quase sempre a gente não consegue fazer caminhar os projetos juntos, porque há uma pressão muito grande dos estados para que não haja reajuste, porque tem um efeito cascata nos estados, né? E sobe a magistratura estadual, o Ministério Público Estadual, as câmaras, os tribunais de contas, todo mundo aumenta por conta do teto. Então, isso ainda é um componente a mais que tem que ser considerado por vocês da magistratura, né? Bem, aqui, historiando, foi até nessa época, quando a gente começou a trabalhar essa questão do PL 1992, que deu origem à Lei 12.618, foi que eu conheci o doutor Guilherme Feliciano. Esse PL ele foi encaminhado para o Congresso porque a emenda 41 já previa que seria implementado o regime de previdência complementar, falando que, quando fosse implementado, ficaríamos todos sujeitos à contribuição para o regime próprio apenas ao teto do regime geral, mas isso não aconteceu de imediato. A gente não tem uma razão lógica para que isso não tenha sido implementado. Eu quero crer, assim, acompanhando até por essas negociações salariais que a gente enfrentou aí, eu acho que dificuldade financeira do governo, porque é uma coisa até que eu estava conversando aqui antes também, e isso é uma preocupação que os tribunais, em especial, têm que ter. Tem uma questão que, quando você implementa a previdência complementar, há uma perda de receita previdenciária como fonte de financiamento dos nossos atuais aposentados e pensionistas. Quem trabalha com orçamento sabe disso, fonte 156, fonte 169, que é a contribuição previdenciária patronal e a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Esses recursos, no Poder Judiciário, até recentemente, até coisa de 5, 10 anos atrás, nós custeávamos, com a nossa arrecadação previdenciária dentro do Poder Judiciário, nós custeávamos 90% dos nossos aposentados e pensionistas. Ou seja, eu precisaria de recurso orçamentário só da ordem de 10% vindo do Tesouro para custear os nossos aposentados. Nesse último plano, a gente fez esse levantamento de novo, porque isso é importante. Na hora que você está negociando com o governo, a gente conta tostão, vê de onde tira dinheiro, o que faz, e nós olhamos, essa realidade já caiu, nós já estamos em 80%. E uma parte disso se deve à questão FUNPRESP. Por quê? Uma parte agora daquilo que o servidor novo que entra no serviço público, se ele é primeiro emprego ou vem de iniciativa privada e ele não está enquadrado numa regra de paridade, ele já entra contribuindo para a Previdência somente com 11% sobre o teto do regime geral. E hoje nós temos todos os servidores, em função do último plano de carreira, nós não temos ninguém no Poder Judiciário hoje ganhando menos que os 5.531,31, que é o teto do regime geral. Então, significa que você vai ter receita previdenciária para custear aposentado e pensionista somente até esse limite agora. A partir de agora, toda aposentadoria, vacância que tiver, quase sempre, até o perfil de quem está entrando nos concursos, cada vez mais jovens, então as pessoas quase sempre não são oriundas do serviço público. E quanto mais essa data se afasta, mais difícil é, porque o perfil realmente está cada vez de gente mais jovem. Então, geralmente é primeiro emprego ou vindo de iniciativa privada. Então, você não traz um histórico previdenciário anterior, de contribuição anterior, você vai ser enquadrado no regime novo. Isso implica perda de receita previdenciária. Os órgãos, e aí no judiciário tem até uma preocupação, eu já andei até falando isso também, o pessoal do TCU andou conversando comigo a respeito disso, já tem alguns tribunais que já estão chegando no limite de gasto com pessoal por conta exatamente disso.
e com a perda de receita previdenciária, vai chegar naqueles limites prudenciais e vão ter que fazer cortes, demissões, eventualmente, ou congelar salários. A gente vai ter alguma dificuldade aí. E eu acho que talvez isso foi o motivador, porque lá atrás, em 2006, 2007, a gente ainda não estava com as contas públicas muito boas. Então, se no Judiciário, que nós somos 1/10 aí, da força de trabalho da União, isso já tem um impacto, imagina na União, no Executivo, que não se financia, né? Lá é muito maior a estrutura e, por conta disso, essa diferença é muito maior do que a nossa aqui. Eu acho que talvez o receio do governo foi não implementar logo a Previdência Complementar por conta da perda de receita previdenciária, que ia resultar em que ele tivesse que desembolsar mais recursos para bancar os atuais aposentados e pensionistas. Então, eu acho que isso foi retardado, tanto é que começou a andar quando o país, quem vai lembrar aí, 2010, 11, quando começou a tramitar o projeto, 11, né, principalmente, quando ele começou a tramitar, a gente estava com o PIB aí nas alturas, o Brasil decolando, a gente estava em todas as análises econômicas como o país que era o novo milagre econômico. Então, a gente estava com as contas públicas bastante saudáveis, acho que o governo entendeu que era o momento já de implementar, e aí você poderia fazer essa transição com menos trauma, porque o que vai acontecer? Até que todos nós aqui que temos paridade nos aposentemos, vamos ter um período aí em que a despesa com o pagamento de inativos e pensionistas vai aumentar para o governo, porque quanto mais gente que entra agora, esse pessoal vai contribuir para a FUNPRESP, né? Acima do teto vai tudo para a FUNPRESP. Ele só vai ficar com a receita até os 5.531, atualizado todo janeiro. Pois bem, quando o projeto, de fato, começou a tramitar, acendeu um alerta lá no Supremo Tribunal Federal, era a presidência do ministro César Peluso, e aí os ministros se conversaram lá e entenderam que viram o projeto de lei, a proposta original era de apenas uma fundação de previdência, e eles entenderam que o judiciário não queria ficar junto com o Poder Executivo, porque saberia que a gente também, até pelo nosso efetivo, nós não teríamos uma quantidade de assentos muito grande nos conselhos deliberativos, que são, de fato, as instâncias deliberativa e fiscal, que são as instâncias que mandam e controlam as fundações. Então, ele criou um GT, um grupo de trabalho, presidido pelo ministro Marco Aurélio, do qual eu fiz parte, ele me convidou para poder participar, e ele chamou várias associações, sindicatos, e foi quando a Ana Matra também apareceu, a gente conversou na época, a doutora Tereza Willi também, né, que ela comandava lá, Jusprev, né, dela? Jusprev, do Paraná. Isso, exatamente, assumiu agora recentemente esse ano. Então, nesse período, a gente começou a discutir, manifestamos ao governo a nossa insatisfação com a forma como estava sendo conduzido e também o interesse de termos a nossa própria fundação. O que o governo fez? Ele permitiu, e aí saiu a lei veio contemplando a possibilidade das 3 fundações. Mas o governo achou que a gente estava blefando aí, tanto é que na lei ele fala aqui nesse ponto 3, aqui, ele até fala um pouco disso, que por ato, né, conjunto dos presidentes de qualquer dos poderes, poderia haver a junção das fundações. Porque o que eles estimavam? Era uma bravata nossa. E no caso do Legislativo, embora a gente veja aquela multidão de gente lá, servidor efetivo do Legislativo são muito poucos. Estão na casa de 10 mil pessoas. Câmara com 4 mil, Senado 3 mil, TCU 3 mil. Todo aquele restante é pessoal, assessor parlamentar sem vínculo efetivo. Então, eles não estão vinculados ao regime de previdência complementar. Eles não teriam condição de sustentabilidade do fundo. Então, para não ficar atendendo o Poder Judiciário, criando somente a possibilidade do Judiciário ter a sua fundação, eles fizeram a previsão legal das 3 fundações, mas já sabendo que o Legislativo não iria fazer e estavam apostando que a gente também não teria condição de fazer. Tanto é que assim, deixaram uma saída honrosa para a gente lá na lei, né, que a gente pudesse, se não quisesse criar a fundação, você poderia aderir à fundação existente, que a do Executivo seria criada, mesmo com certeza, até porque isso era interesse do Poder Executivo, e quem quisesse aderiria lá. Foi o que aconteceu. Nós demoramos um pouco, fomos trabalhando essa questão com muita calma, mas o Executivo, como ele é que estava ditando o ritmo dessas reformas, ele já estava sabendo que ele iria aprovar, ele já estava trabalhando, já tinha um GT lá no Executivo trabalhando sobre o plano de benefícios, o estatuto da entidade, e já previu também, porque a gente já vinha desde 2008 prestando todas as informações previdenciárias, e eu acho que era nesse sentido, era para ter um raio-x da nossa folha, como é que isso funcionava, o que a gente tinha de inativo e pensionista, até para ver a viabilidade dos fundos. E eles já tinham a plena certeza de que o Legislativo não teria condição de criar sua fundação, e de fato foi o que aconteceu. Eles criaram a FUNPRESP-ESE, na sequência
A LEG já fez a adesão lá. Eles têm um plano de benefícios próprios, mas administrado pela Funpresp-ESE, né? E nós criamos a nossa, né? Bem, ali, o que eles falam, e eu acho que isso vai ser explorado na próxima palestra. Seria uma fundação de natureza pública, eu não vou entrar muito nesse detalhe, que eu acho que isso vai ser bem explorado por conta dessas questões jurídicas, das ADINs e tudo mais. Personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, financeira e gerencial, sede e foro no Distrito Federal. Pois bem, ela é uma entidade da administração indireta do Poder Judiciário vinculada ao STF. A legislação deu algumas prerrogativas ao Supremo Tribunal Federal, ele tem o dever de supervisão e de fiscalização. Tanto é que todos os atos constitutivos, plano de benefícios, qualquer alteração que a gente faça nos nossos estatutos ou no regulamento do plano de benefício, previamente à aprovação da Previc, que é a entidade que fiscaliza os fundos de pensão fechados no Brasil, isso tem que passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ser analisado em sessão administrativa e tem que ser aprovado pelo Supremo. Na sequência, isso é encaminhado à Previc. Então, a lei deu uma prevalência ao Supremo em relação a isso. E tem o dever de fiscalização. Eu vou até falar um pouco mais à frente disso. Nós somos obrigados, o Supremo Tribunal Federal é obrigado a comandar o processo de fiscalização dessas entidades. Aqui teve até um pouco de um princípio de conflito de interesse, porque, como era uma situação um pouco anômala, o TCU queria se imiscuir dentro desse processo fiscalizatório e ele queria, de qualquer maneira, fiscalizar isso também. Só que tem legislação própria. Isso é uma entidade, pela natureza dela, não compete ao TCU fiscalizar, até pela natureza dos ativos que ela concentra, a forma como ela aplica isso, não caberia ao TCU fazer essa fiscalização. Mas, pois bem, com essa questão de ter a obrigatoriedade de se fazer auditoria dos patrocinadores, pelo menos em relação a isso, a gente presta contas ao TCU. Anualmente, ele pergunta nas tomadas de contas se nós fizemos a auditoria dos patrocinadores, que é o máximo que ele pode fazer. Isso está na Lei 12.618, então ele pode chegar aí, mas entrar dentro da fundação para fiscalizar, ver qualidade de investimento, gestão, governança, ele não tem poder para isso. Bem, o que mais que a lei trouxe? E aí foi aquele arremedo para dar essa natureza pública que o doutor Guilherme tanto fala e que eu também acho com razão, né? Sem querer discutir o mérito disso, mas eu acho que tem uma certa razão, sim, no que vocês apontam nas ações que estão no Supremo, né? Então, para dar essa natureza pública, a Fundação ela é obrigada a observar a legislação federal sobre licitações em contratos. Ou seja, tudo nosso lá é feito por processo licitatório, as contratações que a Fundação faz. A regra do concurso para a seleção do pessoal, né? Isso para empregos permanentes, porque a legislação permitiu, eu vou falar um pouco mais à frente, que para o início do funcionamento a gente poderia contratar pessoal temporário, fazer concurso para pessoal temporário, para depois fazer o concurso para o pessoal permanente quando você tivesse estruturado para isso. Bem, e temos que publicar na imprensa oficial ou página da internet as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios. Quer dizer, máxima transparência. Então, isso é uma regra que a gente tem que observar. Observância dos princípios que regem a administração pública, em especial os da eficiência e da economicidade. Isso, para nós, todos os regramentos de previdência complementar falam que as entidades têm que ser sustentáveis, né? E, por outro lado, ela proíbe que as fundações públicas recebam recursos públicos. Então, ela tem que se manter com a taxa de carregamento ou taxa de administração a critério do Conselho Deliberativo, o que ele decidir como fonte de financiamento. Nós optamos por taxa de carregamento, que foi fixada, a lei permitia que se fixasse até um patamar de 9%, nós fixamos em 7%. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso também. E aí tem a questão da gestão operacional. Nós temos que maximizar a utilização dos recursos e sempre, continuamente, diminuir despesas administrativas, porque a fundação não pode gerar lucro. Como ela não tem receitas próprias, e ela não tem fins lucrativos, ela sobrevive de uma parte daquilo que o contribuinte aporta junto com o seu patrocinador. Uma parte disso é tirada para poder fazer a fundação funcionar. Então, a fundação tem que ter permanentemente como objetivo reduzir despesa administrativa, porque o foco é quanto mais gente eu tenho, eu vou ter o ganho de escala e vou poder reduzir isso. As grandes fundações hoje trabalham com taxas de administração entre 2% e 3%. A gente espera chegar lá. A nossa expectativa é que a gente alcance o nosso ponto de equilíbrio em 2019, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, e a partir daí a gente já possa começar a reduzir a nossa taxa de carregamento também. Não na velocidade que a gente gostaria, porque para a gente começar a funcionar,
como era proibido você fazer qualquer repasse e a fundação ia começar do zero, foi feito um aporte inicial que a gente vai ter que devolver ao longo do tempo. Então, a gente fez os acordos de cooperação aí para fazer essa devolução. Assinamos com o Supremo Tribunal Federal, com o Ministério Público, que depois aderiu à nossa fundação, para fazer essa devolução ao longo dos anos. Bem, o regime jurídico do nosso pessoal é o da CLT. Embora tenha a obrigatoriedade de você fazer concurso público, os nossos empregados são regime trabalhista. Para o início das operações, foi autorizada a contratação mediante processo seletivo, o contrato temporário. Nós não fizemos uso disso, até porque a nossa fundação nasceu bastante pequena, e isso ia ser um processo oneroso, muito caro, para você fazer, sendo que dali a pouco tempo a gente já iria criar a nossa estrutura posterior. A Funpresp-ESE, como ela nasceu bem maior, mais encorpada, ela recebeu mais recursos que a gente, inclusive, nós recebemos 25 milhões e mais o aporte correspondente ao Ministério Público, que deu 1 milhão e pouco. E eles estavam com 75 milhões, mas aí perderam o aporte do Ministério Público, que aderiu a nós, eles ficaram em torno de 73 milhões e 800, mais ou menos. Então, eles tinham bem mais dinheiro, eles montaram uma estrutura maior do que a nossa. Nós não partimos para isso, até porque, como a gente nasceu bem menor, eu vou até falar um pouco mais sobre a nossa estrutura mais à frente, a gente tem muito poucos empregados. Então, não vale a pena você fazer um processo seletivo temporário para logo, na sequência, gastar dinheiro para poder fazer um processo seletivo permanente. Nós criamos uma estrutura inicial bastante enxuta, somente com cargos comissionados. E na primeira, quando a fundação foi criada e colocada em funcionamento, nós fizemos um processo seletivo para os empregados dentro do Poder Judiciário. A primeira diretoria que funcionou lá foi a diretoria de administração, a qual eu fui selecionado como diretor, participei de um processo seletivo dentro do Poder Judiciário e Ministério Público, e a minha equipe veio toda do Poder Judiciário, servidores do Poder Judiciário. E aí a gente pagava uma gratificação, simplesmente. E a gente manteve essa estrutura. A remuneração dos membros da diretoria executiva é fixada pelo Conselho Deliberativo, observado o teto. Essa foi uma dificuldade que a gente teve e debatemos muito isso, porque o mundo da Previdência é um mundo totalmente diferente do nosso. A realidade, a gente tem a ABRAP, que é a entidade que congrega os fundos de pensão, ela publica anualmente uma estatística com as remunerações pagas aos fundos de pensões. Aí, fundo de pensão de pequeno porte, médio porte e grande porte. Todas essas remunerações, mesmo dos fundos de pequeno porte, estavam superiores ao que a gente poderia pagar. E aí, até em função disso, a gente estabeleceu que o presidente da fundação ganharia o teto remuneratório e os demais diretores 5% abaixo. E aí, isso também delimitou a remuneração dos conselheiros também. A gente ouve falar aí de vários ministros de Estado, grandes executivos que o governo recruta. Uma forma dele conseguir driblar o teto é nomear essas pessoas para conselhos fiscais e deliberativos de entidades que ele comanda, porque é uma forma do camarada ganhar um dinheirinho a mais aí. Lá é liberado. Então, as pessoas ganham 20, 30 mil reais para ser conselheiro. Aí. Agora, recentemente, saiu até uma notícia, devem ter visto, falando do ministro Diogo. Ele é servidor de carreira do Poder Executivo e ele é do Conselho Fiscal, se não me engano, do SENAC. Aí ganhava mais 15 mil reais lá. Essa forma que a lei colocou lá para nós, ela limita, como a gente colocou uma remuneração no teto, as outras 3 inferiores em 5%, e a nossa remuneração, Conselho Fiscal e deliberativo, é limitada a 10% da remuneração da diretoria. Então, nós, para poder atuar lá como conselheiro, sermos as instâncias máximas lá, que dá o direcionamento, ganhamos a fortuna de 3 mil reais. E não podemos ganhar mais do que isso, porque o teto não sobe. Então, essa é a remuneração que é paga hoje aos conselheiros. Essa é até uma dificuldade que a gente tem no processo de recrutamento. Na primeira investidura, como a gente estava ali naquele esforço muito grande para poder criar a fundação, nós tivemos a participação, nós tínhamos um juiz do TJDF no Conselho Deliberativo, um membro do Ministério Público também no Conselho Deliberativo e tínhamos 2 procuradores no Conselho Fiscal. Mas foi só na primeira investidura, quando passou eles não quiseram ficar mais, porque até toma muito tempo, é uma grande responsabilidade. Nós respondemos com o nosso CPF pelas operações, quer dizer, se a fundação fizer qualquer coisa lá, qualquer operação que haja algum indício de irregularidade, nós somos autuados pela Previc, ficamos imediatamente com nossos bens indisponíveis, e tudo isso, esse risco todo, por 3 mil reais mensais. Então, muitos não quiseram mais, e aí, agora, basicamente, a gente está somente com servidores efetivos. E aqui, a questão do aporte inicial, a gente tem a situação peculiar aqui do TJDF. Ele, embora ele não é judiciário federal, mas ele, por uma disposição constitucional, ele é custeado
pela União. E, por conta disso, todos os nossos planos de carreira, eles também participam, eles têm a mesma carreira que o servidor do Judiciário Federal, e aí ele participa de tudo. Ele, naturalmente, veio para cá, ficar conosco. E o Ministério Público, por conta também desses interesses e dessa, eu diria, similitude entre carreiras, tanto de membros quanto de servidores. A gente já vem de alguns anos sempre fazendo os planos de carreira juntos, então as remunerações são idênticas, e para membros é a mesma coisa, né? É o teto e depois aquele escalonamento de 5% e 5%, então a mesma estrutura remuneratória nossa. Eles acharam por bem vir para cá, o Supremo deliberou e acabou aceitando a adesão deles, né? Bem, a FUNPRESP, então, com a lei, ela dava um prazo lá de 120 dias para que a gente criasse. Isso foi feito no dia 26/10, foi baixada a resolução 496, e de acordo com essa resolução, o que caberia ao Supremo? Né? Elaborar a proposta de estatuto, celebrar o convênio de adesão da FUNPRESP, né, com a FUNPRESP em nome dos órgãos do Poder Judiciário, porque nós somos 90, salvo engano, 92 tribunais, então não tinha condição de você assinar como todo mundo. A gente copiou o modelo do Poder Executivo, que lá eles delegaram essa competência para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, isso ficou a cargo do STF. E como, eu até saltei aqui, como o Ministério Público aderiu também à nossa fundação, o PGR assina em nome de todos os ramos do Ministério Público, o CNMP e mais a escola do MP, que ganhou personalidade jurídica própria recentemente e passou a ser mais um patrocinador da fundação. Bem, o Supremo também exerce a função de órgão responsável pelo aporte inicial, inclusive dos recursos oriundos do TJ, quer dizer, foi o Supremo que solicitou que esse dinheiro viesse para a Fundação, e a gente é que utiliza esses recursos para poder fazer a Fundação funcionar. Bem, é o Supremo também que exerce essa supervisão e a fiscalização sistemática, como eu falei, a lei obriga que a gente faça isso, e o Supremo, isso tem que passar pelo Supremo sempre. Todo ano a gente faz um pool de auditores com os nossos patrocinadores, porque a lei diz que é obrigação dos patrocinadores fazer a fiscalização. Mas imagina, nós temos 100 patrocinadores agora, a gente tínhamos 99, eram 7 do Ministério Público, e agora com mais a escola chegamos em 100. 100 patrocinadores, todo mundo chegando lá com a Lei 12.618 debaixo do braço e dizendo que queria fazer auditoria, porque a lei obriga que ele faça. A Fundação não ia fazer outra coisa a não ser atender auditor lá. Então, para racionalizar isso, o que fizemos? Todo ano, o Supremo e o Ministério Público capitaneiam esse processo. Nós solicitamos aí voluntários nos órgãos, mandamos ofício, pedimos. Cada órgão, a gente vai sempre fazendo rodízio. Sempre Supremo e Ministério Público participam sempre, porque eles encabeçam o processo, mas sempre trocando um patrocinador. Vem um representante das auditorias, ora do TST, STM, STJ, TSE, e assim vai, Seção Judiciária, TRT, DF, acho que já participou de auditorias recentemente também, e assim vai. E a gente vai fazendo um rodízio na medida do possível, e aí, ao final, essa auditoria ela é compartilhada com todos os patrocinadores, a gente manda um ofício, via Supremo Tribunal Federal e PGR, comunicando o resultado dessa auditoria para que todo mundo possa colocar nas suas contas, dizendo que fizeram o dever de casa que a lei obriga. Né? Também compete ao Supremo autorizar a celebração de convênios de adesão entre a FUNPRESP e JUDE e possíveis interessados. E a gente discriminou quem seriam os possíveis interessados. MPU, CNMP, que não é poder, estava meio solto ali, não sabia onde é que eles iam se enquadrar, isso na época em que a gente soltou ali, e Câmara dos Deputados, Senado e TCU, porque a gente já sabia também, já tinha conhecimento de que eles não tinham condição de criar a fundação. Nós demos essa possibilidade, mas eles já estavam em tratativas com o Poder Executivo e fizeram a adesão lá. A FUNPRESP-ESE começou a funcionar, salvo engano, acho que em 6 de fevereiro de 2013, e nós começamos em 14 de outubro de 2013, né? uns 10 meses depois. Né? E aí tivemos, né, por conta dessa questão aí do Ministério Público, esse pedido de adesão deles, que foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em sessão administrativa e deliberado no final de 2012. Bem, aqui a estrutura, como que foi montada a nossa estrutura de governança. Né? A escolha dos nossos diretores, a primeira composição foi, primeiro, um processo seletivo no âmbito dos patrocinadores para a escolha do diretor de administração, porque a gente tinha a intenção, embora o mundo da Previdência fosse um mundo totalmente novo para nós do Poder Judiciário,
como a lei dizia que a gente tinha que observar os princípios de administração pública, licitações, contratos, regras orçamentárias, tudo a gente teria que observar, a gente entendeu que era possível que a gente pudesse recrutar, no âmbito do Poder Judiciário, já alguém para exercer o cargo de diretor de administração, que era quem ia cuidar de todas essas questões, até porque quem trabalha com administração em qualquer tribunal trabalharia na FUNPRESP, porque as regras são as mesmas. E assim foi feito, porque a gente também achava que era interessante, nesse simbolismo, você ter ali, naquele pequeno grupo que tocaria o dia a dia da fundação, você ter alguém do Poder Judiciário. E aí, assim foi feito, nessa primeira composição, e abriu o processo seletivo, eu participei e fui selecionado e trabalhei por um tempo lá. Saí por conta de um convite do ministro Lewandowski para poder assumir a direção-geral do Supremo, aí eu tive que sair. Aí, em função disso, foi feito um outro processo seletivo para prover meu cargo, o cargo que eu estava ocupando, né? E para os demais diretores, diretor-presidente, diretor de investimentos e de seguridade, nós fizemos uma coisa, isso foi um pedido do ministro Joaquim, embora a legislação fala que é competência do Conselho Deliberativo recrutar os diretores da Fundação, mas ele nos pediu, e a gente achou uma regra bastante sensata, que a gente fizesse processo seletivo, para dar transparência para isso, e isso acabou virando uma marca da Fundação. E nós contratamos pelo Supremo Tribunal Federal, que era o nosso principal patrocinador, e que por essa resolução ela tinha que dar apoio nessa fase inicial da Fundação, o Supremo fez uma licitação para nós recrutamos, nós fizemos uma licitação, contratamos uma empresa de recrutamento de executivos, e ela fez para nós o processo seletivo e entregou para o Conselho Deliberativo 3 nomes para cada cargo, para o Conselho entrevistar e, dentre esses 3 nomes, selecionar os seus diretores. Então, isso foi feito em relação a esses 3 diretores, presidente, investimentos e seguridade. Isso foi uma coisa bastante inovadora no sistema e é tido até como um case de sucesso, assim, e já tem algumas entidades de previdência que já estão adotando esse modelo. Até por conta de alguns problemas que algumas delas tiveram aí, por indicações políticas e tudo mais, tem várias optando agora por processo seletivo. A gente conhece, quem conhece o mundo da previdência sabe, por exemplo, Previ, eles têm diretor eleito lá. Tem alguma dessas grandes entidades de previdência complementar de servidor público que, geralmente, 1 ou 2 dos diretores são eleitos pelos participantes. Eles já fazem isso também, que é uma coisa democrática também, e aí é responsabilidade do participante escolher aquela pessoa que melhor atenda aos interesses. Né? Sim? Marildo, Sim. que eu acho que é muito importante. Né? Os sistemas que eu conheço de previdência complementar, todos eles, o Conselho Deliberativo, são uma parte indicada pelos patrocinadores e outra eleita pelos participantes. E aí o presidente normalmente é quem controla, é o indicado pelo patrocinador. Eu vi o formato aí, pelo que você estava me contando, da lei 12.000 hein, e pouco, e estava dando uma acompanhada aqui. Veja, o que acontece, minha preocupação grande que eu vejo do FUNPRESP é um problema que aconteceu, uma saga que aconteceu com todos os fundos de previdência aqui no Brasil, que foi o aparelhamento dos fundos de previdência. O aparelhamento significa a indicação política e aí o direcionamento desse Conselho Deliberativo para que os investimentos fossem feitos nos interesses de políticos em determinados papéis podres. A gente viu isso acontecer e vários fundos de pensões quebrarem. Então, eu vejo o seguinte, não só da participação democrática na indicação de diretores, mas do Conselho Deliberativo, que vai fixar as diretrizes do plano de previdência, a minha preocupação grande é por que vocês, quando tiveram na elaboração da lei, não viram essa participação democrática? É importante que os participantes elejam membros do Conselho Deliberativo, inclusive para alguém poder levantar a mão lá e falar assim, alguma coisa está errada aqui dentro. Mesmo que ele seja vencido, é uma forma de fiscalização dos próprios atos do patrocinador. Eu sei que ele que é o que faz a auditoria, mas é ele que nomeia, ele que vai controlar. Nós estamos falando de hoje 150 milhões de reais, né? E isso aí fatalmente vai se tornar, eu acredito que o FUNPRESP ajude um dos maiores fundos de previdências do Brasil daqui a alguns anos. Só para você ter uma ideia, a nossa previsão é, na virada para 19, chegar no bi, 1 bilhão. Já de patrimônio. Então, e aí a minha preocupação é essa. E eu queria saber se existem lá dentro a possibilidade de rever isso, porque agora nós estamos falando de um projeto legislativo, estamos falando de lei. Porque a lei impõe que o Supremo faça tudo isso. Né? E a gente não pode esquecer que, embora seja o Poder Judiciário, o aparelhamento ele vai em todas as esferas. Né? Então, a minha preocupação é, por que vocês não conversaram isso antes, ou então no projeto legislativo não veio isso à tona, de possibilitar, ainda que seja no futuro, a participação do Conselho Deliberativo eleito pelos participantes? Mas isso tem. E por que agora, o que nós vamos... o que virá?
Não, está ótimo. Na verdade, é o seguinte, a primeira composição ela foi toda indicada pelo STF, muito embora também aí outra decisão sábia do ministro Joaquim à época, que foi pulverizar essa representatividade. Como eu disse, a gente tinha na época 90, com a adesão do Ministério Público, 99 patrocinadores. Você não tinha condição de garantir assento para todo mundo, e eu não tinha também como estabelecer quem vai ter que quantidade de assento, porque ninguém tinha participante, porque a legislação, porque assim, a 12.618 ela não fala muito disso, mas ela remete para a legislação, para a Lei Complementar 108 e a 109, que são as que regulam o funcionamento de fundo de pensão. E elas trazem esse regramento e diz que você tem que assegurar a participação de todos, e aí ela tem que ser proporcional ao patrimônio que cada patrocinador tem, ou número de participantes, ou patrimônio em dinheiro. Que isso, geralmente, como a gente tem uma carreira única, ele é equivalente, né? Se a gente estivesse trabalhando com carreiras distintas, você poderia ter uma carreira que, mesmo com menos gente participando do fundo, mas se a remuneração fosse maior, ela podia ter um patrimônio maior no fundo. Isso, no nosso caso, não ocorre, porque um juiz do TJ ganha igual um juiz do trabalho. Um servidor do TJ ganha igual um servidor do STJ, né, da Justiça Federal. Então, todo patrocinador vai contribuir na mesma proporção. Então, vai andar sempre junto essa proporção, número de participantes e valor de patrimônio. Eu vou até falar um pouco mais disso à frente, mas assim, aí nessa primeira composição, como não tinha ninguém ainda filiado ao plano, você não tinha como fazer essa divisão. Aí o que o ministro fez? Ele solicitou a que cada ramo do Poder Judiciário indicasse um representante. E a gente tentou compor, como só são 6 assentos no deliberativo, 4 no Conselho Fiscal, o que se fez? O Supremo, por ter essa prerrogativa, essa primazia dada pela lei, ele tinha representante no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. O Ministério Público, que foi um que aderiu, nós garantimos para ele também um assento no Deliberativo e um no Fiscal. Os outros 4 assentos do Deliberativo e os 2 do Conselho Fiscal, nós dividimos entre TJDF, Justiça Eleitoral, Justiça Federal, STJ, Justiça Militar. Então, foi pulverizado entre esses, de modo que todo mundo teve a representação. A partir da segunda composição, a gente já tinha participante, e aí foi feito um processo eleitoral. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, e aí eu vou abordar isso. Pois bem, eu parei aqui no processo seletivo dos diretores, que de fato virou um case aí dentro do sistema de previdência. É uma coisa que a gente tem, assim, preza com muito orgulho, porque é uma das coisas que deu para a Fundação esse destaque que ela tem hoje no sistema. Exatamente por conta disso que você coloca, que foi até o motivo principal que fez com que o Supremo Tribunal Federal levasse ao Executivo esse interesse de criar a nossa própria fundação, porque não queríamos sofrer ingerência política, a gente sabia disso, e isso, assim, gente, a gente vê isso de agora, mas eu sempre gosto de falar, isso aconteceu desde sempre. Assim, eu me lembro, lá no governo Collor, só um exemplo aqui do que acontece, o que é aparelhamento de fundo de pensão. No governo Collor, um dos principais financiadores da campanha dele foi o senhor Pedro Paulo de Souza, o dono da Incol. E o Collor, com aquele confisco da poupança que ele fez, ele quebrou as pernas da construção civil. E a Incol era a maior incorporadora do Brasil. E aí estava passando por dificuldades terríveis financeiras aí, por conta desse asfixiamento, e que ela acabou resultando até na quebra da Incol mais à frente. Mas o que o Collor fez? Pegou, manobrou, como ele indicava a maioria dos conselheiros aí, obrigou a FUNCEF a comprar aquele hotel Renascença, que era da Incol lá em São Paulo, e saiu na mídia na época. Isso foi lá em 91 que isso aconteceu. Foi logo ali, no auge da crise da Incol, ele quis dar um socorro para ela, obrigou. Assim, pode até ser um bom investimento, eu nem sei se isso ainda continua ainda de propriedade da FUNCEF, mas assim, se fosse um bom investimento, talvez eles teriam feito isso sem que houvesse a ingerência política. Como houve a ingerência política e ela foi bastante assintosa, eu quero crer que isso não tenha sido o melhor dos investimentos, embora possa ser rentável, mas poderia não ser o melhor investimento. Outro exemplo que a gente teve logo na sequência, o governo Fernando Henrique. Quando ele começou o processo de privatização das estatais, muitas delas estavam sucateadas, preços controlados, e aí não tinha uma rentabilidade atrativa. O que o governo fez? Todos aqueles consórcios que foram montados para poder concorrer à privatização da área de mineração, né, a siderurgia e a telefonia, ele obrigou que os fundos de pensão Previ, FUNCEF, principalmente, Refer, Petros, todos eles participassem, né? E alguns participaram, até ganharam lotes aí. Mas, assim,
se fosse interesse deles ter esse investimento no seu portfólio, precisaria o governo fazer pressão? Quer dizer, a telefonia, principalmente, que estava bastante sucateada, ela ficou atrativa depois porque, como eram consórcios privados, o governo acabou depois liberando a tarifa, que aí tornou atrativo, porque várias delas eram deficitárias, né? Mas na hora que se montou o consórcio, não tinha essa garantia de que a tarifa ia ser liberada, né? Então, era coisa que não era um investimento lá que talvez fosse interessante para ter no portfólio desses fundos de pensão. Mas o governo obrigou e eles entraram. Então, assim, esse tipo de coisa a gente já vinha acompanhando ao longo dos anos, e até por conta disso foi que a gente quis mesmo ter a nossa fundação para fugir disso. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de ingerência política mais à frente. Bem, como eu já tinha dito, né, a primeira composição do nosso quadro de pessoal foi feita só com empregos em comissão para evitar custo da realização de processo seletivo simplificado. E esse pessoal veio todo do Poder Judiciário, né? E os diretores vieram, os 4 diretores, esses 3 ali primeiros, a doutora Elaine, que acabou saindo, agora se desligando da fundação, ela vai se desligar daqui a uns 10 dias, por questão pessoal, ela aposentou do Banco do Brasil, ela era empregada do Banco do Brasil, atuária de formação, trabalhou no Ministério da Previdência por muitos anos e também trabalhava, quando ela foi recrutada, ela trabalhava lá na diretoria de análise técnica da Previc. Então, era uma pessoa bastante gabaritada no sistema, ela foi escolhida nossa presidente. E ela até esteve aqui comigo em 2014, nessa palestra que o Dr. Guilherme falou. O diretor de investimentos, ele veio recrutado do Tesouro Nacional. É um analista do Tesouro Nacional, trabalhava lá com financiamento da dívida, e ele tinha sido diretor de estratégia do Bradesco na área de investimentos também. Ele tem formação na área, é uma pessoa bastante gabaritada. E a diretora de seguridade que foi recrutada à época, ela era do sistema previdenciário. Ela era uma pessoa sem vínculo, mas que trabalhou em várias fundações, trabalhou em órgãos reguladores, trabalhou no governo federal, e ela também veio nessa primeira composição. Logo após a minha saída, quando eu retornei ao Supremo Tribunal Federal, foi quando começaram a criar também os fundos estaduais, né? Criou o Rio de Janeiro, São Paulo já tinha criado, e aí Minas Gerais, que é a terra de origem dela, criou o fundo também lá, e ela foi convidada para presidir o fundo. Aí ela pediu desligamento da nossa fundação para voltar para a terra natal dela, e aí ela foi trabalhar lá presidindo... Minas, Previcom Minas, eu acho, salvo engano o nome lá. E aí nós fizemos um outro processo seletivo e recrutamos o nosso segundo diretor de seguridade, que é o Edmilson, que vai estar conosco aqui à tarde. Ele é do Ministério Público Federal. E o Márcio, que entrou no meu lugar também, no cargo que eu ocupava como diretor de administração, participou de um processo seletivo também aberto, de âmbito nacional, e ele veio recrutado também nesse processo. Ele é do Ministério Público Federal. Então, hoje a nossa diretoria é uma pessoa oriunda do Banco do Brasil, uma do Tesouro Nacional e 2 pessoas do Ministério Público Federal. Bem, mais recentemente, depois que nós estruturamos, colocamos a fundação em funcionamento, nós elaboramos o nosso plano de carreira e criamos uma estrutura de pessoal permanente, com manutenção de alguns empregos em comissão. Por quê? Como eu falei lá atrás, a gente, para poder recrutar o nosso pessoal, nós fizemos pesquisa remuneratória na ABRAP. Então, para os dirigentes da fundação, a remuneração estava maior do que o que a gente podia pagar. Mas para empregados de fundo de pensão, a remuneração é abaixo do que se paga no judiciário. E a gente tinha um problema aqui, é uma grande preocupação, agora nem tanto por conta da PEC, da emenda 95, que fez aquele controle dos gastos, congelamento dos gastos públicos, a gente teve uma redução drástica de concurso público. Mas Brasília é a terra dos concursos públicos. Imagine vocês uma fundação com 20 empregados e algumas áreas funcionando somente com uma pessoa, eu pagando remuneração de 4, 5 mil reais, que é uma remuneração assim, para o mercado previdenciário, para um técnico previdenciário, é boa remuneração, é bem razoável. Isso é remuneração de fundo até de grande porte para alguns cargos que a gente tem lá. Mas, por outro lado, no próprio Poder Judiciário e no Poder Executivo, nós temos vários empregos, vários cargos que pagam remuneração superior. Imagina a rotatividade que seria nessa fundação. Todo mês você está trocando um empregado. Para uma estrutura tão pequena, a gente achou que isso era arriscado. Aí o que fizemos? Nós mantivemos os empregos em comissão em algumas áreas estratégicas, por exemplo, controle interno, o diretor de benefícios, né, o diretor de arrecadação, o diretor de TI. Então, esse a gente manteve o emprego em comissão, e nós temos gente vinda do mercado, que a gente recrutou em processo seletivo também, e tem gente recrutada no Poder Judiciário, que ainda continua na fundação até hoje, nesses cargos estratégicos. A gente imagina que a fundação, na medida em que for aumentando as adesões, óbvio que a gente vai ter que aumentar a nossa estrutura, porque vai ficando uma estrutura mais complexa, mais recursos para você administrar, você vai ter que aumentar
toda a sua estrutura de investimento e, naturalmente, a estrutura cresce. Quando ela crescer, a gente já pode, talvez, devolver esses servidores nossos cedidos, porque, por disposição legal, nós temos que ressarcir a remuneração desse pessoal ao órgão patrocinador, porque não pode ter fonte de financiamento nenhuma vinda do patrocinador, nem indireta e nem indireta. Inclusive, isso é motivo até de autuação em alguns fundos ligados a estatais, que eles cedem empregados para lá, para essas entidades criadas por eles, e não cobram o ressarcimento. A Previc os autua por isso. Eu já vi autuação por conta disso. Assim, assinando o TAC, dizendo, vocês têm que regulamentar isso e têm que ressarcir. A legislação obriga, você não pode fazer nenhum tipo de financiamento direto ou indireto. Quer dizer, ela não pode aportar recurso lá, quer dizer, colocar recurso, e nem ceder empregado e não cobrar. Né? Todo empregado e no caso nosso, servidor, que for cedido para a FUNPRESP, ele tem que ser ressarcido integralmente. Remuneração, encargos previdenciários, auxílios, tudo que se paga para ele tem que retornar ao patrocinador. Então, isso na prática também faz com que esse empregado fique um empregado caro. Então, a gente só manteve, quando a fundação se estruturou, nós fomos devolvendo esse pessoal, ficamos só com aqueles estratégicos, e aí, para não conflitar com a questão do quadro permanente, que seria empregados, a gente manteve uma estrutura mínima de cargos comissionados para essas áreas estratégicas. Então, hoje, isso ainda é pessoal cedido ou pessoal vindo do mercado. Que no futuro, como eu estava falando, se a fundação crescer, quando ela ganhar corpo, aí eu ter, por exemplo, na área de investimento, não 3 pessoas como eu tenho hoje, mas tendo 20, eu posso ter todo mundo concursado. E aí, se de repente sai um, você coloca outro, você não vai ter solução de continuidade. O problema é, eu tenho, por exemplo, a TI. A nossa TI funciona com 2 pessoas. Né? A nossa área de investimentos com 3. A área de RH, gestão de pessoas, temos 1 pessoa. Nós funcionamos com 2 muito tempo, depois resolvemos, como nós temos uma folha bastante pequena, nós terceirizamos a folha. Então, ficou 1 pessoa para poder controlar e para poder cuidar de eventos, pagamento de diária, passagem, pagamento de curso e essas coisas. E monitorar a empresa que presta serviço para a gente. Então, a gente funciona com 1 pessoa. Eu não vou poder ficar com essa estrutura indefinidamente. Quando a fundação crescer, isso vai aumentar naturalmente, né? E nós fizemos já no início de 2016 o nosso primeiro concurso público. Então, nós já temos hoje técnicos e analistas previdenciários oriundos já do concurso, emprego permanente, né, como a lei obriga, e começamos a fazer esse processo na medida em que fomos nomeando o pessoal concursado, começamos a fazer a devolução do pessoal cedido pelos patrocinadores como forma de redução de custos. Né? Bem, aqui vai chegar talvez a pergunta que você fez para mim aqui a respeito da governança. Bem, a instância máxima da fundação é o Conselho Deliberativo. Ele é composto por 6 membros titulares e seus respectivos suplentes. E aqui, já te respondendo, essa representação é paritária. Agora, como nós já temos algo em torno de 9.000 participantes, nós já fizemos 2 eleições já. E aí metade do conselho ele é eleito pelos participantes e assistidos. Nós já temos gente aposentado e já temos gente, já temos pensionista também. Edmilson vai falar disso, é pouco, mas a gente já tem. E com esse grupo de já de 9.000 pessoas participando do nosso fundo. Bem, e aí fizemos eleição, esse pessoal já veio eleito. Talvez o que a gente não fez ainda e poderia fazer, isso no futuro, se achar que isso é interessante, fazer como alguns fundos fazem também, de repente eleger algum diretor também, porque hoje isso compete tudo ao Conselho Deliberativo, né, como diz a lei. Mas a gente poderia talvez facultar a que os participantes pudessem eleger o diretor de seguridade, por exemplo, de administração, e aí o Conselho referendaria isso ao final. Você teria uma lista tríplice, ou então o mais bem votado assumiria um cargo. Mas hoje não é assim. Né? Mas, em relação aos conselhos, hoje a gente tem essa representação. São 3 indicados pelos patrocinadores e 3 eleitos pelos participantes. E é presidido pelo representante dos patrocinadores, que no caso sou eu. Eu estou lá representando o Supremo Tribunal Federal e presido o Conselho Deliberativo. E aí tem uma coisa, mas isso assim, é da lei, isso é do sistema. Você fala da questão de ingerência política, poderia haver, mas ela ficou um pouco mais difícil, porque você vê, nós temos um colegiado par, e a gente poderia, de repente, os patrocinadores entrarem num acordo ali e querer fazer determinada operação, determinado investimento que não seria do interesse dos participantes. E eu geraria um impasse no Conselho, porque quem define essas questões macro é o Conselho Deliberativo. E a gente poderia ter uma votação 3-3. Eu tenho um voto de Minerva.
Então, assim, o representante dos patrocinadores, mas isso é regra da lei que regula fundo de pensão. Em caso de empate, o voto de Minerva é do presidente do Conselho Deliberativo. Como é que você regula e equilibra isso? O Conselho Fiscal. Sim, e para poder concluir aqui, mandato de 4 anos é permitida uma recondução apenas, né? Então, você tem que fazer a troca. Eu vou até falar depois um pouco dessa composição, vou mostrar como é, e uma dificuldade, um desafio que a gente tem nessa composição é em razão desse número grande que nós temos de participantes. A gente já vou ter que correr, né? Meu prazo já está quase... Bem, Conselho Fiscal, são 4 membros também, é um colegiado de número par, mas aqui uma particularidade, quem preside é o representante dos participantes e assistidos. Então, assim, se por um lado os patrocinadores têm a prerrogativa de, num caso de empate, definir os rumos da fundação, investimentos, portfólio e tudo, na fiscalização desses atos, quem preside é o representante dos participantes e ele também tem o voto de Minerva. Então, aqui, como é um colegiado par, poderia ficar os 2 representantes aqui dos participantes alinhados numa posição, o dos patrocinadores alinhado em outra. Mas aqui quem tem o voto de Minerva é o representante dos participantes. Então, você equilibra, de alguma maneira, essa composição. O que a gente costuma ver muito, e aí assim, acaba tendo uma facilidade nisso, é que os fundos de pensão de estatais, por exemplo, você tem uma figura acima ali que comanda todo o processo. Ele indica, se você tem um conselho composto por 6, ele vai indicar os 3. Então, assim, você já tem 3 votos fechados ali para qualquer posição. Se você cooptar um representante do participante, seja lá com que razão for, com que argumento for, né, se for, pode ser um argumento técnico ou econômico, né, mas cooptou um, você já tem uma maioria. E no limite, no empate, você exerce o voto de Minerva e vai prevalecer a posição do patrocinador. É mais fácil de fazer isso. Aqui na nossa fundação, isso já fica um pouco mais difícil. A gente até brinca dizendo o seguinte, ó, você teria que haver aí um conluio, por exemplo, hoje, salvo engano, dos indicados é Justiça Federal, TSE e Supremo Tribunal Federal. Você teria que sentar aí os presidentes desses 3 órgãos para poder, combinar e obrigar que os seus representantes votassem de uma maneira A, B ou C. Aí, como eu disse para vocês, acaba que a forma de remuneração também dos conselhos, eu acho que isso também é salutar. Eu coloquei aquilo em tom de brincadeira, mas eu acho que isso é correto mesmo. A remuneração tem que ser módica, porque no limite, se você for constrangido por qualquer coisa, por quem quer que seja, para poder tomar determinada posição que você conscientemente não quer tomar, você não está perdendo nada. Você renuncia o cargo e não faz. Então, assim, primeiro já é muito difícil você ter esse conluio, porque você já obriga, a gente tem feito isso de toda maneira, você não tem 2 representantes do mesmo órgão ou do mesmo ramo da justiça dentro de um conselho, é só um. Então, a gente tem pulverizado isso, até isso também dá uma garantia para o participante de que não vai haver conluio de nenhuma maneira, né? E aqui tem uma coisa interessante. Como é conselho fiscal, aqui não tem recondução. Então, quando tem eleição, troca-se, você não pode pleitear uma recondução, nem como indicado e nem como eleito. E aqui é mais ou menos igual ao Senado. A gente faz, aqui como são 6, a gente renova a cada eleição 1/3, 2/3. Né? Aí, como são 3 os eleitos, numa eleição é uma vaga, na outra eleição 2. Aqui, como só são 4, toda eleição troca 2, né? Troca os 2. Aqui não tem... Aliás, troca um e permanece 1. Porque aí não tem para você fazer como fazer 1/3, 2/3. Né? Já indo aqui para o final, nós temos a diretoria executiva, eu já falei, né? Presidente, diretor de investimentos, administração, seguridade. Escolhidos pelo Conselho Deliberativo, mandato de 3 anos. E aqui são permitidas reconduções ad eterno, não tem problema. Se a gente avaliar que está fazendo um bom trabalho, a gente pode reconduzir. E, por outro lado, também, por exemplo, essa composição atual, o mandato deles vence em 30 de junho que vem. Se a gente entender que algum deles não deva ficar, a gente pode tirar e abre um processo seletivo e prover o cargo novamente. Então, a cada triênio, a gente tem que fazer essa análise para poder validar e chancelar a permanência deles. Né? E aí pode-se fazer, a gente quer até discutir isso, eu tenho proposta nesse sentido, porque hoje a gente é uma fundação ainda pequena, mas daqui a pouco nós vamos estar aí manuseando bilhões. E isso aqui, a Lei 8666, ela traz uma disposição muito interessante sobre comissão permanente de licitação, que ela obriga que de tempos em tempos você tem que trocar um membro. Que aonde mexe com dinheiro, gente, não pode ficar um grupinho fechado, que as pessoas, assim, eu quero defender isso na hora que a gente tiver um tempo melhor para isso, para levar isso ao Supremo Tribunal Federal, mudar o nosso estatuto para exigir que a gente permita, no máximo, assim, no mínimo, teria uma recondução. Depois de uma recondução, um dos diretores tem que ser trocado.
A gente tem que trocar algum, independentemente de desempenho. Porque eu vejo isso com muito risco. Assim. Você, daqui a 10 anos, a gente vai estar lá com 5 bilhões, 6 bilhões de patrimônio. Para ficar isso na mão de 4 pessoas, ali, um grupinho fechado, eu acho isso muito complicado. E nós, enquanto conselheiros, embora a gente seja a instância máxima da Fundação, nós não participamos do dia a dia. Nós, regularmente, temos uma reunião ordinária na primeira quarta-feira do mês e, eventualmente, quando tem pauta, uma reunião extraordinária na terceira quarta-feira do mês. Muito esporadicamente, quando tem alguma coisa importante que precisa ser deliberado, como esse mês passado teve, orçamento, nós fizemos 3 reuniões no mês. Mas o normal é ter uma e, eventualmente, se precisar, mais uma. Então, a gente não participa do dia a dia da Fundação. Ela fica na mão dessas 4 pessoas. E a responsabilidade pelos atos deles é toda nossa, porque somos nós que os colocamos lá e temos que fiscalizar, nós e o Conselho Fiscal. Então, assim, eu acho que a gente tem que evoluir, talvez, para isso e poder, no futuro, fazer também rodízio nesses cargos também. Bem, nós temos também comitê de assessoramento técnico, que são pessoas eleitas, esses aqui indicados, perdão, e esses aqui não tem remuneração, é representante dos participantes, a gente já está funcionando. Comitê de investimento e risco, esse é composto por empregados e por pessoas eleitas também. Nós já temos servidores que foram eleitos, mas não são remunerados para poder desempenhar essa atividade. Comitê de ética, que a própria lei exige que a gente tenha código de ética, nós fizemos assim que a Fundação começou a funcionar e já temos o comitê funcionando. E ele tem participação de conselheiros, empregados comissionados, empregados permanentes e diretoria. Assessoria de controle interno, né, que esse é obrigatório ter para poder controlar e até apoiar também a diretoria nos seus atos de gestão. Nós temos aqui a auditoria interna, que é uma obrigação legal, mas pelo tamanho da fundação e pela quantidade de recursos que a gente tinha, nós decidimos postergar a criação desse cargo para poder economizar dinheiro. Mas agora já está chegando um ponto, o Conselho Fiscal tem pedido para que a gente crie esse cargo, porque aqui o controle interno ele é vinculado à diretoria executiva. A auditoria interna ela é vinculada ao Conselho Deliberativo. É como se fosse uma segunda auditoria, mas aí que não, embora esteja trabalhando no dia a dia da Fundação, seriam os nossos olhos lá dentro. Porque, como eu falei, a gente vai lá esporadicamente, faz uma reunião na quarta-feira de manhã e tchau e benção. E eles ficam tomando conta de tudo lá. Essa auditoria é vinculada ao Conselho Deliberativo e presta contas a nós. Então, nós já estamos estudando isso para talvez o ano que vem implantar essa auditoria. E somos obrigados, por lei também, quando fechamos os nossos balancetes, nós temos que contratar auditoria externa. A gente faz um processo, né, licitatório, a gente tem adotado a modalidade convite, porque são ainda demonstrações contábeis muito simples ainda, e elas estão num custo bastante barato, a gente tem conseguido fazer mediante convite e tem dado certo por agora. Mas no futuro vamos ter que licitar. Mas cada ano a gente convida uma entidade diferente, um processo diferente, a gente faz um processo novo e sempre não pegando uma empresa de auditoria que auditou no ano anterior ou que tem auditado nesses primeiros anos. Nessas 4 auditorias que fizemos, não repetimos nenhuma empresa. E temos contratado empresas grandes, inclusive. A Pricewaterhouse mesmo participou já de auditoria nossa lá. Então, a gente tem assim, um rol de controles e de gestão que é bem grande. Aqui, hoje, a composição atual aqui, de como estão hoje conselhos deliberativo e fiscal, principalmente, que é isso que eu queria demonstrar para vocês. A gente tentou pulverizar isso ao máximo. Na primeira composição, como era todo mundo indicado, como eu disse, a gente garantiu um assento titular e suplente para cada ramo do Poder Judiciário e para o Ministério Público. Só que quando veio a eleição, bagunçou esse negócio todinho, porque as pessoas formam chapa, aí uma ganha, outra perde, tem gente que estava no conselho, perde, um ramo da Justiça entra na eleição, perde, por exemplo. Agora, nessa última eleição, tinha uma chapa que tinha membro da Justiça Eleitoral, que é um ramo importante, está crescendo, já tem bastante participando no plano. Só que perdeu a eleição. E perdeu a eleição para uma chapa que tinha o TJDF, que tem muita gente participando, e composta com 2 pessoas suplentes do STM, que é um tribunal pequenininho que não tem nem, acho que 50 participantes na FUNPRESP. Essa chapa ganhou a eleição. Aí eles estão com um representante, o STM, que é pequenininho, está com um suplente no Conselho Fiscal, um suplente no Deliberativo. E a eleitoral, que é um ramo grande do Poder Judiciário, ficou sem representante. Aí o que fizemos?
Quando saiu o resultado da eleição, nós sentamos lá no Supremo Tribunal Federal e vimos o que podemos fazer para garantir que a Justiça Eleitoral esteja representada aqui. E a Federal também, que a Federal tinha representante, ele não participou do processo eleitoral e eles ficaram sem representante. Então, a gente garantiu aqui o assento para o Conselho da Justiça Federal, né, indicando o pessoal da Justiça Federal, e para o TSE, com a titularidade. O STJ também não tinha ninguém aqui, mas ele tinha um servidor eleito no Conselho Fiscal. Aqui no Conselho Fiscal, quem preside é o STJ, é um servidor eleito. Então, a gente garantiu pelo menos a suplência para ele no deliberativo. Então, isso para nós aqui é a ginástica que a gente tenta fazer agora, depois que implantou o processo eleitoral, da gente tentar contemplar, que isso deu muito certo no começo, tentar contemplar a maior parte dos ramos do Poder Judiciário. Como eu falei lá atrás, para nós era muito importante, a gente trabalhou por isso, o ministro concordou na época, e a gente conseguiu recrutar, tínhamos interessados nisso. A gente tinha um juiz do TJDF, que era vice-presidente do Conselho Deliberativo, era o meu substituto, e tínhamos um procurador da República também no Conselho Deliberativo. E no fiscal nós tínhamos 2 procuradores também. Mas aí, por questões pessoais, eles acabaram não vindo. A gente tentou, nessa última composição agora, trazer, nessa representação da Justiça Federal, não um servidor, mas um magistrado federal. Mas não conseguimos ninguém, estava muito em cima. A ministra Carmen demorou a resolver, e já estava chegando a época da posse. Ele, não, nomeia o servidor mesmo. Mandou o ofício para a ministra Laurita e pediu, manda um servidor mesmo. E aí ela indicou rapidamente. Mas a gente vai querer trabalhar isso nas próximas, porque para nós é muito importante. Eu acho que dá credibilidade para o fundo você ter um magistrado participando, né? Até nessa palestra que eu fiz aqui em 2014, com a doutora Elaine e com o doutor Paulo Carmona, que era o juiz, que era conselheiro, é muito bom, porque você está falando com um par. Eu acho que é diferente as pessoas também conhecerem e ter alguém lá dentro também, que é um igual, né? E vivendo o dia a dia disso e podendo trazer as experiências que a gente tem lá. E já finalizando, gente... Eu sei que eu estou atrasado, mas também eu comecei também. Meu tempo foi roubado aqui no começo. A gente começou atrasado. A gente vai negociando aqui o tempo. Bem, mas eu estou quase acabando. Acho que mais uma telinha aqui eu acabo. Bem, aqui, características da FUNPRESP que eu gostaria de destacar. Primeiro, esse protagonismo do Supremo nas decisões da Fundação, né? Isso está previsto em lei, isso acaba dando assim, uma garantia, porque isso, assim, tudo que a gente vai fazer lá que afete os destinos da Fundação passa pelo Supremo. E isso numa reunião administrativa que depois da emenda 45 é aberta. Qualquer um pode assistir. Então, pautou um assunto da FUNPRESP lá para ser tratado. Agora mesmo, salvo engano, vocês devem ter visto, porque repercutiu bastante. Nós fizemos uma consulta a respeito do enquadramento dos servidores e membros que eram oriundos de estados, municípios e Distrito Federal e que eram de regime próprio e que vieram sem solução de continuidade. Inicialmente estava sendo enquadrado, seguindo o que o Executivo fez, como não egresso, e aí entrando na regra nova, e o Supremo definiu agora que, se a pessoa quiser, pode optar por ficar na regra antiga. Então, isso saiu agora recentemente. Tem lá ainda pautado uma pequena alteração no nosso plano de benefícios, que algumas alterações pequenas lá, mais termos técnicos e tudo, mas isso não foi pautado porque era um assunto complexo, já estava um pouco adiantado a sessão, a ministra não quis tratar desse assunto. Mas a gente já deliberou sobre isso. Então, isso dá também uma transparência, de modo que todo mundo possa participar, acompanhar o que está acontecendo, né? Isso é importante. Eu posso dizer que eu estou lá desde o começo, desde o processo da negociação, quando eu estava tramitando o PL 1992, nunca eu fui constrangido por nenhum ministro, ninguém lá nunca foi, a escolher diretor A, B ou C, a fazer investimento em ativo X, Y, Z, nada, absolutamente nada. Nós mandamos os ofícios para os órgãos quando olha, precisa indicar quando tem o processo que vence os mandatos de uma composição dos conselhos. Nós mandamos os ofícios, geralmente tem vindo pessoas técnicas da área de contabilidade, da área de orçamento, da área de controle interno e da área de RH e jurídico. Eles têm indicado pessoas versadas nessa matéria. Os conselheiros, quase todos, estão procurando se especializar, muita gente estudando essa matéria. Então, assim, a gente tem, até por conhecer outras entidades, a gente fez muitas visitas, muito benchmarking em outras entidades, e eu cheguei a conversar com alguns presidentes de entidade que eles falavam o seguinte: olha, a fundação de vocês é sui generis, porque, por exemplo, um Prespiese mesmo, o Ricardo Pena, lá, que é o presidente, ele me disse uma vez que ele tem uma tremenda dificuldade para poder resolver questões que tem que passar necessariamente
pelo crivo do Conselho Deliberativo, e o Conselho é composto por ministro de Estado, secretário executivo de ministério, e cadê a agenda para você reunir esse povo? É uma dificuldade tremenda. A nossa fundação, nossos conselheiros são totalmente enganjados. No começo da fundação, teve mês, quando estava no processo seletivo da diretoria, nós chegamos a fazer 12 reuniões no mês. Reunião, às vezes, de manhã, de tarde e à noite, às vezes. Assim, às vezes teve dia de ter 3 reuniões, assim, 3 sessões no mesmo dia. Então, as pessoas são muito enganjadas, assim, levam isso muito a sério, embora a remuneração seja módica, mas levam isso com muita seriedade, pela responsabilidade que tem, a gente sabe o que é isso. Então, assim, eu posso assegurar para vocês, não sei no futuro, mas até agora, 0 de ingerência política, 0 total. Assim, nós decidimos com total autonomia lá. E eu digo o seguinte, isso vai virando uma marca tão forte na fundação, e vai virando uma cultura organizacional tão forte, que daqui 10 anos, se alguém quiser fazer, isso vai ser repelido, não consegue. Nós começamos num caminho certo, que dificilmente isso vai ser revertido, né? Processo transparente de escolha dos nossos dirigentes, eu já falei, né, processo seletivo, então isso democratiza esse processo e deixa as claras quem é que está vindo, né? Você tem regras claras, isso é feito em entrevistas e tudo mais para você definir. Esforço, né, para a garantia da máxima representação dos patrocinadores no Conselho Deliberativo e Fiscal, a gente tem feito esse esforço para garantir também a máxima representação. Todos os ramos do Poder Judiciário e Ministério Público se sentirem representados nesses nossos conselhos, né? Transparência dos atos de gestão, isso eu coloquei até por um fato que ocorreu agora recentemente. Vocês devem ter acompanhado, o FUNCEF teve um probleminha aí teve até diretor aí sendo conduzido coercitivamente, não sei nem se foi solto, aí um ex-presidente, inclusive, que a gente até conheceu, até visitamos quando estávamos criando a fundação lá. A FUNCEF esteve lá na FUNPRESP, agora recentemente, para conhecer as nossas regras de governança e de transparência, porque nós publicamos praticamente tudo no site. O que não é aberto para ambiente público são as atas dos conselhos e as estratégias de investimento enquanto elas estão sendo elaboradas. Depois que isso vai para a política, tudo vai para o site. Então a gente divulga tudo, qualquer um pode acompanhar. Qualquer um do povo pode acompanhar. E aí, assim, tem espaço restrito para o participante, por exemplo, extrato de conta, é só o participante que vai ver o seu. As atas dos conselhos, isso é restrita aos conselhos de diretoria. Mas tudo mais, todo o normativo da fundação, tudo quanto é resolução, portaria que a gente baixa lá, tudo vai para o site imediatamente. Eu assinei, no outro dia está no site. Então, a gente tem a máxima transparência lá, o que também é um grande modelo para o nosso sistema previdenciário. Essa auditoria dos patrocinadores, eu já falei, isso aqui é muito interessante, porque garante que todos os órgãos participem disso também, possam conhecer a fundação e também auditar e ter segurança naquela informação que ele vai receber. Esse ano eu estou auditando, no ano que vem eu não estou auditando, mas tem um outro grupo de um outro tribunal auditando, e eu vou receber o resultado disso lá no meu tribunal. E tem uma questão importante, agora mais recente, é enquadramento como entidade sistemicamente importante, ESI pela Previc. O que é isso? Na verdade é o seguinte, o sistema de fundos tem quase 300 fundos de pensão, planos de benefícios, é muito grande o sistema. Mas 17 entidades são tidas assim, umas pelo seu patrimônio muito grande, por exemplo, como Previ, FUNCEF, Petros, Refer, Postales, que são muito grandes, em termos de recurso, né? Valia, agora esqueci aqui tem a Eletronorte, Furnas, também a de Furnas, Real Grandeza de Furnas, que são muito grandes. Então, essas estão nesse grupo, nesse rol, por conta do seu patrimônio. E a FUNPRESP-ESE e a FUNPRESP-JUDE entrou por conta, primeiro, das regras de governança que tem adotado e, segundo, pela expectativa que tem de crescimento dentro do sistema. O que significa isso? Essas entidades, e aí é mais uma segurança para os nossos participantes, elas vão ser monitoradas continuamente. O que vai acontecer? Assim, embora o sistema seja grande, essas aqui congregam, ou pela sua importância, ou pelo volume de recursos que elas administram, mais de 80% dos recursos da Previdência Complementar. Então, essas aqui vão ser auditadas continuamente, vai ser monitorada o tempo todo pela Previc. Então, isso para nós, assim, quando veio isso, alguns ficaram achando estranho, assim, eu falei, gente, isso é ótimo, porque nós não temos nada a temer, não temos nada de errado, tudo é muito certo. Agora, para o nosso participante, isso dá uma tranquilidade. Até por conta desse potencial de crescimento que nós temos, nós vamos ser fiscalizados continuamente. Agora eu acho que vou para a minha última telinha. O que a gente está pensando fazer de aperfeiçoamento para o futuro?
em relação à FUNPRESP, né? Primeiro, alcance do ponto de equilíbrio, que a gente precisa equilibrar muito rapidamente receita e despesa para poder diminuir essa nossa taxa de carregamento. O que ocorre? Lembra que eu falei no começo a questão do aporte inicial que foi dado para a gente poder iniciar o funcionamento. Nós vamos ter que devolver isso. Como vai se dar essa devolução? Eu vou compensar na contribuição patronal desses órgãos que nos remeteram o recurso, eu vou compensar daqueles servidores que são enquadrados naquele órgão. Então, quando eu começar a devolver, eu vou começar, ele vai me pagar menos dinheiro, vai me repassar menos dinheiro até que eu amortize tudo aquilo. E para que a gente alongou bastante esse prazo para devolver, são 26 milhões que a gente pegou, nós gastamos 12 nesses 4 anos, porque como já tem a taxa de carregamento entrando e a gente tem contido bastante as despesas, a gente tem gastado pouco desse dinheiro, a gente gasta aí na faixa de 900 mil reais, a gente tem gasto por ano desses recursos. No começo gastou mais porque não tinha participante, né? A ideia é, alcançando o ponto de equilíbrio, a gente possa já fazer essa amortização em conjunto com a redução da taxa de carregamento. A gente não quer fazer uma coisa para depois fazer outra, porque senão ou eu vou demorar muito para devolver o dinheiro, ou vou demorar muito para abaixar a taxa de carregamento, que ela prejudica o participante, né? São 7%, é 7% de recurso que deveria ir para a sua conta individual e está indo para manter a estrutura da fundação. Então, nós vamos dividir esse recurso, esse superávit que a gente vai alcançar, para fazer essa redução também da taxa de carregamento. A criação da auditoria interna, a gente vai fazer isso, vai ser mais um ponto de controle que a gente vai passar a ter, e aperfeiçoamento do processo eleitoral para os conselhos deliberativo e fiscal. A gente quer garantir mais participação das pessoas, porque agora nós só temos gente do DF participando, mas nós temos servidores e membros do Brasil inteiro compondo a fundação. E, naturalmente, vai haver gente de outros estados, daqui a pouco, participando também dos destinos da fundação. E isso é salutar. Quanto mais gente tiver participando disso, é melhor. Aqui, um aperfeiçoamento também no processo de indicação dos conselhos deliberativo e fiscal. Da mesma forma, a gente quer também que ali em cima são os eleitos, aqui os indicados. A gente quer talvez garantir isso, fazer talvez uma alteração estatutária para deixar isso bem claro, como é que vai se dar esse processo, para poder evitar o desgaste. Porque, assim, embora a fundação tenha, nesses 4 anos, trabalhado com muita harmonia, a gente tem conseguido resolver tudo na conversa, mas já tem gente, por exemplo, tipo Justiça do Trabalho, já chegou a pleitear mais um assento, porque, de acordo com a lei, pelo patrimônio e pela quantidade, hoje a gente tem, acho que mais de 40% dos nossos participantes já são da Justiça do Trabalho. Então, já daria, em tese, para vocês, 2 assentos no deliberativo. Mas, assim, a gente conseguiu conversar e entendeu que ainda era salutar a gente manter a pulverização, não teve problema. Mas o Ministério Público insistiu muito que queria mais um. Ele tem um eleito, mas queria também fazer uma indicação. Mas eles começaram na largada, como eles tinham muito cargo vago, e aí muita gente aderiu do Ministério Público, eles chegaram a ter mais de 50%. Eles vão cair para algo em torno de 15%. Então, assim, não fazia sentido. Mas a gente quer deixar esse processo bem transparente. E uma coisa que eu até falei, mas não coloquei aqui, é que a gente também quer ver essa questão da governança em relação à diretoria. Como que a gente vai fazer a duração desses mandatos? Talvez não deixar essa coisa perene dos 3 anos e aí renovado indefinidamente. Porque fica muito cômodo para o conselho também. Não, renova, não está muito bem, vai renovando. Mas você não sabe o dia a dia, né? E é aquilo que eu digo. Eu me preocupo com isso. Assim, daqui a pouco você vai estar com 10, 15, 20 bilhões de patrimônio sendo administrados lá. E vai ficar as pessoas lá, o mesmo grupinho, 10 anos, 15 anos administrando isso. Eu acho que isso não é salutar para a fundação. Embora seja, assim, é um pouco constrangedor você tratar desse assunto perante a diretoria e dizer, poxa, vocês estão fazendo um bom trabalho, mas eu vou trocar. Mas eu acho que isso faz parte. Eu acho que reforça a governança, faz com que todos eles trabalhem e dê o máximo, porque vão estar sendo avaliados continuamente e sabendo, ninguém vai saber previamente quem vai ser trocado. Mas alguém será trocado ao final de cada rodada de 3 anos. Então, de cada ciclo. Então, você acaba brigando também, você vai elevar o nível da diretoria também, nesse sentido. Bem, gente, era isso. Meu telefone e meu e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Geralmente, esses eventos que a gente tem feito fora de Brasília, que o Dr. Guilherme, que eu tenho acompanhado ele, aí, assim, o enfoque é um pouco diferente. Como a gente vai ter o espaço para o Edmilson, que vai aprofundar bastante o tema, geralmente, quando eu vou com ele, eu falo mais de plano de benefícios. A parte de governança, eu dou uma passada muito rapidamente e a gente fica discutindo plano de benefícios. Mas como aqui já vai ter uma pessoa mais qualificada para poder abordar isso com muito mais profundidade do que eu faria, isso vai ser feito à tarde. Mas, assim, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigado. Pessoal, perguntas?
Alguma pergunta? Vamos reservar as perguntas para a parte da tarde, que é o quente, Amarildo? Então tá. Então, oi. Brevíssimo intervalo de 5 minutos para a gente... Não, é bem rápido, não é bem uma pergunta, é mais uma colocação, até enaltecendo tudo que o Amarildo nos explicou aqui, mas o próprio Amarildo disse, o futuro ninguém sabe. E esse tipo de investimento, que seria uma espécie de investimento, através do qual a gente sairia de uma zona de conforto que hoje não é tão razoável, em função dessa política de reajuste que nós estamos sofrendo, e até eu observo aqui, o subsídio da magistratura virou salário mínimo de serviço público, e até para a contratação dos diretores da fundação foi utilizado como base de pagamento, que, aliás, bem colocado pelo Amarildo, são valores inferiores aos pagos no mercado, né? Eu recebi um WhatsApp aqui informando que, por exemplo, um servidor público hoje, ao receber os proventos de aposentadoria, ele, no seu tempo de recebimento desses proventos, ele recebe menos do que 3,5 vezes o que ele contribuiu. Então, ele contribui 3,5 vezes a mais do que ele recebe. E nós temos uma situação ainda mais característica, porque eu duvido se alguém aqui se utiliza dos serviços que a Seguridade Social nos coloca à disposição. Então, para nós, o interesse é apenas e simplesmente a aposentadoria. Nós não nos utilizamos dos demais serviços sociais e nos colocam todos esses encargos aí na imprensa de privilégios e privilégios, né? Se nós precisamos de uma escola, nós não utilizamos a escola pública porque ela não nos é razoável em relação das parcas condições de ensino. O serviço de assistência médica também nós não nos utilizamos porque a gente precisa contratar um serviço privado porque sabemos que não seremos atendidos adequadamente. Então, o próprio cálculo atuarial das despesas que nós levamos para a gestão pública em função do que nós contribuímos, deveria considerar também essa realidade. E, no mais, muito obrigado, Amarildo, parabéns pela sua exposição. Eu acho que você tem razão, a sua colocação acho que foi bastante precisa em relação a isso. E, assim, eu acho que é bastante preocupante mesmo. Acho que a remuneração hoje... eu digo para vocês, eu sou servidor, a magistratura não me atrai. Eu acho que a responsabilidade que vocês têm na mão é muito grande e a remuneração não é condizente com o trabalho de vocês, né? A gente já tem várias carreiras de servidor público que está se pagando igual à magistratura ou até melhor, né? Até por conta desse escalonamento que tem na magistratura, tem várias carreiras que você está ganhando mais enquanto servidor, né? Então, de fato, assim, isso tem que ser revisto. Agora, vocês sofrem as consequências daquilo que eu falei no começo, que é a questão do teto remuneratório, né? E isso dificulta, tem que se arrumar uma solução para isso, né? Tem que arrumar uma solução para isso. Bom, obrigado, Amarildo. Quero agradecer muito a tua participação. O agradecimento mesmo vai ser no final, tá? Mas vamos fazer, então, a entrega já do certificado da palestra proferida pelo Amarildo, né, nesse momento. Tá? Aqui, Amarildo, por favor. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição de vocês. É um grande prazer estar aqui sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Então, gente, 5 minutinhos, realmente 5 minutinhos, e aí nós damos sequência, tá?